Olá, pessoal! Hoje é dia 8 de novembro. Estamos aí com um material bastante interessante para ajudar vocês na elaboração do texto. Tenho repertórios, tenho redações prontas, tenho frases importantes, um artigo da Constituição bastante importante, tem algumas coisas bem legais para ajudar vocês, tá? Vou começar a aula de hoje falando da indústria cultural, que é um repertório muito interessante. Ele é de Theodor Adorno. Quando a gente fala de indústria cultural, a gente logo vem à cabeça o quê? A indústria na nossa cultura. O que é isso? A parte financeira, né? A visão dos lucros, a visão financeira em relação à nossa cultura. Então, é algo que está muito em evidência na nossa sociedade hoje, que é a parte capitalista das coisas, né? A parte capitalista da cultura, da nossa arte. Vocês sabem que nós temos um Brasil de diversidades culturais, né? Em cada região, em cada lugar, a gente tem a riqueza de cultura, mas isso está sendo muito direcionado ao capitalismo, direcionado aos lucros. Então, isso acabou virando uma indústria cultural. E a mídia ajuda muito essa indústria cultural, né? A mídia está ajudando muito a isso ficar uma constante na nossa vida, na nossa sociedade. Então, assim, não existe hoje você elaborar uma redação para o Enem ou para qualquer concurso sem repertórios. A gente precisa de repertórios. O que serve o repertório? Para que serve o repertório? Ele serve para você unir a sua contextualização para falar sobre o tema. Então, vai ser dado um tema na prova que você vai fazer, e nesse tema da prova, você precisa colocar repertórios que tenham a ver com o que está sendo pedido. E aí, quando você contextualiza, colocando elementos do tema, é maravilhoso quando você consegue juntar o repertório com o contexto. Então, a indústria cultural, vamos ver como é que eu estou apresentando ela aqui para vocês. Oi, Moisés, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. E aí, como é que eu estou apresentando a indústria cultural para vocês? Vamos entender o que é a indústria cultural. Vamos lá. Theodor Ludwig Wennesgrund Adorno, que a gente chama de Theodor Adorno, foi um filósofo, sociólogo, musicólogo e compositor alemão. Então, se você quiser colocar na redação, falar da indústria cultural, você vai colocar Theodor Adorno, compositor alemão, ou filósofo ou sociólogo alemão. É um dos expoentes da chamada Escola de Frankfurt e desenvolveu, entre tantas coisas que ele fez, uma teoria incrível chamada indústria cultural. Então, quando a gente pensa em temas do nosso cotidiano que envolvam lucro, que envolvam um olhar capitalista, né, dentro da nossa cultura, dentro do que a gente tem de importante na nossa região, onde a gente mora, a gente pode usar Theodor Adorno falando da indústria cultural. Olha como é que funciona. Indústria cultural, vamos entender. A teoria da indústria cultural deixa claro que o capitalismo estimulou a produção da arte em escala industrial, com o objetivo de gerar lucros. Ah, professora, então já entendi. Então, se eu for usar a indústria cultural, eu vou mostrar que essa indústria cultural, essa teoria que foi feita por Theodor Adorno, que chama indústria cultural, ela tem uma visão, um olhar capitalista da nossa cultura, né? Com o objetivo de gerar lucros. Então, vocês sabem que aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma cultura, na Bahia a gente tem outra, né? A gente tem várias culturas diferenciadas no decorrer do nosso próprio país. E hoje, com a sociedade que nós
temos uma sociedade onde tudo vira indústria, né? Onde tudo vira o capital é a moeda de giro, né? Faz com que a nossa cultura, que é uma arte nossa, se materialize em gerar lucros. Visto que o capitalismo é um sistema que visa sempre os lucros e muitas vezes sem medir as consequências. Então é isso que, para Theodor Adorno, é a indústria cultural, né? Ela faz com que a nossa riqueza, a nossa cultura seja comercializada, visando lucros, pensando num capital de giro, tá? Então fica a dica para um repertório maravilhoso. Assim, esse fenômeno tira toda a autenticidade da arte. E por isso, muitos artistas que tentaram sair dos padrões, das fórmulas quase milagrosas que todos devem seguir, são negligenciados pela mídia. Então, quando as pessoas querem mostrar uma cultura genuinamente brasileira, genuinamente nossa, elas são negligenciadas pela mídia. A mídia, ela coloca à parte essas pessoas, né? Por quê? Porque a nossa sociedade, ela tem uma visão muito capitalista. Por isso, surgiu o repertório da indústria cultural. Bem legal, né, gente? Indústria cultural. Os espectadores, né, atualmente, passaram a não encontrar nas obras artísticas nada além do entretenimento. Ou seja, não entendiam o sentido de consumir ou até mesmo interpretar o que foi exposto para debater algo que é debate na sociedade. Então, na verdade, gente, hoje, infelizmente, nós não temos uma arte pela arte, né? Como diz a literatura. A gente tem uma arte pautada no lucro, pautada no capital. E aí, olha só que interessante que vem escrito aqui embaixo. Tal fato gera uma massificação dos produtos culturais e uma alienação dos indivíduos. Olha que interessante. As pessoas colocam na mídia, né? E acaba que gera um produto de quê? De consumo. Então, essa massificação dos produtos culturais é uma alienação nos indivíduos, de modo que eles acreditam estarem escolhendo algo, tendo poder sobre as decisões, mas são manipulados. Na verdade, a mídia, ela faz isso, né, gente? Eu já falei para vocês que a mídia, ela é manipuladora de comportamentos. Tudo que entra na mídia, né, a gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas coisas têm uma invisibilidade, né? A mídia, ela só coloca as coisas fazendo essa indústria cultural quando gera lucro, né? Quando gera o capital, porque fora isso, ela faz uma coisa assim, ela deixa uma coisa invisível. As coisas que não geram lucro na mídia acabam ficando invisíveis. A gente já viu isso, inclusive, aqui nas aulas, né? Então, é uma sociedade que gera lucros em tudo que faz, e isso não é legal, né? Porque nós temos uma cultura que poderia ser explorada, todas as pessoas poderiam ter acesso ao cinema, ao teatro, à interpretação, mas não, as coisas elas não acontecem assim, né? A mídia coloca de uma forma onde ela manipula as decisões, ela manipula, faz com que as pessoas queiram comprar todos aqueles produtos, queiram gerar mesmo um capital. Então, a indústria cultural é o primeiro repertório que a gente está aprendendo, e olha só os temas que a gente pode trabalhar em cima dessa indústria cultural. Oi, Davi, tudo bem? Olha só, a gente tem ilusão de liberdade criada pela mídia, porque a mídia ela faz isso com a gente tem uma ilusão de liberdade, mas a mídia manipula. Não esqueçam isso, isso é muito importante para colocar nas redações. A manipulação de comportamento através da mídia. A mídia é uma manipuladora de comportamentos. Então, nós temos uma ilusão de liberdade. Então, alguns temas que vocês possam trabalhar com a indústria cultural é quando se fala da ilusão de liberdade,
criada pela mídia. Incitação ao consumo excessivo de massa. Isso acontece demais dentro da indústria cultural, né? A mídia, ela faz uma incitação ao consumo, ela fica o tempo todo trabalhando lá, ó, colocando tudo na cara da gente o tempo todo, para a gente entender que a gente precisa daquilo. Influência do capitalismo e seu controle, né? O capitalismo está totalmente influenciando aí dentro da indústria cultural. Padronização da sociedade pela alienação. Gente, isso é muito sério, né? A nossa sociedade hoje, ela padroniza num grupo de cidadãos alienados. O que significa isso? São pessoas que estão aí fazendo parte da sociedade que não tem uma criticidade nas coisas. Não para pensar assim, não, eu não vou consumir isso porque eu não preciso. Mas a mídia ela faz tanto isso que ela acaba tornando as pessoas alienadas, né? Sem pensar nas coisas, simplesmente fazendo porque todos estão fazendo. A ausência de autenticidade artística na atualidade, né? Não tem uma autenticidade artística, as coisas são copiadas e massificadas o tempo todo para gerar alienação, gerar consumo, gerar incitação, ilusão de liberdade. Olha como é que uma coisa tá atrelada à outra. Aí você fala assim, caramba, professora, esse monte de tema que tem aqui daria um pedaço de parágrafo se eu misturasse tudo isso, né? Com certeza. A ausência de autenticidade artística na atualidade, massificação da arte e cultura na contemporaneidade. Então, a gente tem uma massificação da arte, da cultura, uma ausência de autenticidade, a gente tem uma padronização por forma de alienação, o capitalismo influenciando e controlando o tempo todo as pessoas, uma incitação, né, de um consumo excessivo perante a população, né, e uma ilusão de liberdade criada pela mídia. Show de bola, né, gente? São vários temas. Oi, Julinha. São vários temas que tem a ver com a indústria cultural. Opa, professora, então hoje, quando acabar essa aula, eu vou abrir o slide, eu vou pegar as coisas mais importantes que você falou sobre a indústria cultural, que é um repertório muito interessante, que mostra tudo isso aqui, olha, que eu falei para vocês, influência do capitalismo, ausência de autenticidade, massificação da cultura. Então eu vou anotar isso e vou tentar colocar em algum texto. Ok? Então, o primeiro repertório que a gente viu aí completinho foi a indústria cultural, certo? Eu vou mostrar para vocês também um tema que está muito, assim, a gente pode falar que é uma vicissitude, que é um problema que vem de muito tempo na nossa sociedade, que é os maus tratos às crianças e adolescentes no Brasil, né? A gente tem uma infinidade de maus tratos em vários campos, né? Seja colocar a criança para trabalhar, uma gama muito grande de maus tratos às crianças, né? Os pais que batem, os pais que ferem, os pais que fazem uma violência psicológica, né? Quando bate na mãe, quando bebe e quebra as coisas em casa. Então, a gente tem os maus tratos às crianças e os adolescentes. E aí eu vou mostrar para vocês como a gente elaboraria uma redação. E aqui, gente, olha, tem uns repertórios que são bem legais. Então, presta bastante atenção, tá? Ó, aqui foi um esqueletozinho que o aluno fez do que ele colocou para mostrar. E aí é bom para quem está aprendendo a fazer redação entender os repertórios que tenham a ver com maus tratos a crianças e adolescentes no Brasil. Primeira coisa do projeto de texto que a pessoa fez, da introdução. A pessoa entendeu que a violência das autoridades na ditadura militar. Então, o que a pessoa vai escrever na redação? Vai fazer uma alusão histórica, vai voltar e vai falar da época da ditadura, né, de 1964 em diante. Teve um período, né, que a ditadura foi muito forte. Então, essa influência, de repente, de autoritarismo, né, vem lá da ditadura. Olha que sacada maravilhosa que a pessoa teve. Mostrar a ditadura para dizer que hoje em dia a gente está tendo
violência aí das autoridades, que são os pais, né? No desenvolvimento 1, a pessoa usou a falta de rigor na aplicação de leis. Nós temos leis, né, que é o ECA, da criança e do adolescente, e ela não é respeitada. A teoria das janelas quebradas, eu vou mostrar para vocês que teoria é essa. Quem quiser depois anota, que é bastante legal. A mídia ignorando o assunto, como sempre, né, gente? É o que eu falei para vocês, é uma invisibilidade. A mídia, ela só enxerga o que dá lucro, o que traz um benefício, sempre pensando no individual, né? Sempre pensando no lucro de cada um, no que você vai ganhar em relação a isso. E ninguém coloca maus tratos a crianças e adolescentes, porque isso não traz benefícios. Então, a falta de rigor na aplicação das leis, a mídia ignorando o assunto, a pessoa usou Zygmunt Bauman, vou mostrar como, e na conclusão, reforçou a atuação dos policiais e campanhas de conscientização. Então, o que a gente poderia fazer para melhorar essa situação aí dos maus tratos? Reforçar a atuação das polícias, né? E a campanha de conscientização. Vamos ver como é que esse projeto de texto ficou numa redação? Olha que interessante. Olha aí a introdução. Para quem vai fazer Enem esse ano, para quem está treinando para os próximos anos, fiquem ligados, tá? Ó, introdução. Durante mais de 20 anos, de 1964 a 1985, o Brasil experimentou um período de forte autoritarismo, em que a ditadura militar que comandava o país era marcada pela repressão e até casos de tortura. Ainda hoje, agora nós vamos relacionar isso ao tema. Ainda hoje é possível notar a semelhança entre este período e a postura de pais e outras autoridades familiares no que diz respeito à violência contra crianças que sofrem agressões de suas autoridades familiares. Show de bola, né, gente? O que o aluno fez aqui? Trouxe a ditadura militar como um recurso de repertório, mostrou que, por conta daquele período de 20 anos de ditadura, hoje o Brasil continua ainda com essa postura de autoritarismo familiar, né? Fazendo a violência e os maus tratos contra as crianças. É preciso, portanto, analisar as causas desse grave problema social, dentre as quais se destacam as falhas legislativas e o silenciamento operado pela mídia, a fim de se propor soluções. Opa, professora, muito fácil fazer uma introdução, né? Mostrou o repertório falando da ditadura. Depois contextualizou, trazendo para os dias de hoje, falando de elementos do tema. Depois mostrou os dois problemas que serão abordados nos próximos parágrafos, que são as falhas legislativas, né? As falhas das leis, né? As leis, elas existem, mas elas são falhas. É um processo de tese muito legal. E o silenciamento operado pela mídia. A mídia só coloca o que traz lucro para ela, o que traz ascensão para ela. Então, esse tipo de assunto, a mídia se cala. Então, perfeito, né, gente? Muito legal. Vamos ver o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Em primeira análise, cabe ressaltar que as leis no Brasil são aplicadas de modo ineficiente, o que corrobora no agravamento do problema em questão. Opa! Qual foi o primeiro elemento que ele usou, hein? Falhas legislativas, falhas das leis. Então, ele começou o parágrafo dele de desenvolvimento falando exatamente isso. Cabe ressaltar que as leis no Brasil são aplicadas de modo ineficiente, o que corrobora no agravamento do problema em questão. De acordo com a teoria das janelas quebradas, opa, professora, vamos ver que repertório é esse. Elaborada por pesquisadores da chamada Escola de Chicago, a impunidade de pequenos delitos estimula o cometimento de crimes cada vez mais graves. Então, chamada escola, não. Teoria das janelas quebradas, que significa o quê? A impunidade de pequenos delitos acaba estimulando, né, as pessoas cometerem crimes cada vez mais graves. Então, se vocês quiserem usar aí a teoria das janelas quebradas, que é uma teoria lá da Escola de Chicago, que diz que a impunidade de pequenos delitos estimula o cometimento de crimes cada vez mais graves,
Bem legal esse repertório, né? Vamos lá. E assim a desordem gera desordem. Isso pode ser observado no Brasil, onde o cumprimento das leis relacionadas aos maus tratos contra as crianças e adolescentes é flagrante e crescente, sem que o Estado intervenha com o rigor necessário. Lembra que falou da negligência sempre, né? Essa falha da legislativa, a falha de leis, tem que falar do Estado. Se tem falha nas leis, significa que tem negligência do Estado, né? Dessa forma, até que essa realidade seja superada, o país enfrentará consequências como espancamentos e torturas físicas e psicológicas contra os mais novos e vulneráveis. Bem legal, né, gente, esse parágrafo. Eu vejo que vocês começam a entender, quando eu coloco redações assim prontas e mostro para vocês toda a etapa, eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem como vocês têm que elaborar. Se ele colocou lá a falha legislativa, lá na introdução, ele tem que começar o parágrafo dele de desenvolvimento falando dessa ineficiência das leis, né? E aí culpando o Estado, e aí mostrou a teoria das janelas quebradas, que é o repertório que ele usou no parágrafo de desenvolvimento, que a gente sempre tem que ter um repertório em cada parágrafo, certo? Vamos ver o outro? Outro, sim, que é um conectivo de segunda parte do desenvolvimento. Outro, assim, vale destacar como a atuação da mídia agrava o problema relativo aos maus tratos contra crianças e adolescentes. Opa! Calma aí, professora. Lá na introdução, ele falou aqui, silenciamento operado pela mídia. Então eu comecei o meu segundo parágrafo falando disso, né? Como a atuação da mídia agrava o problema relativo aos maus tratos contra crianças e adolescentes, especialmente pela omissão de informações. Por quê? Porque esse tipo de assunto não interessa para a mídia. A mídia só se interessa com o que dá lucro, né? E acaba tendo uma invisibilidade esse assunto. Isso porque, segundo o filósofo polonês contemporâneo Zygmunt Bauman, na era da informação, olha o que ele diz, na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte. Gente, olha como é que uma coisa está ligadinha. Tá vendo como é que a redação fica tudo muito ligadinho? Bauman disse que, imagina, nessa era que a gente está de informação, né, de tudo aí, a hora que a gente quer, a invisibilidade é equivalente à morte. Por quê? Porque se a mídia não coloca um assunto desse para que todos tomem ciência, para que todos lutem contra isso, isso vai continuar acontecendo, porque o Estado tem a falha lá nas leis. Então, olha como é que uma coisa está puxando outra, bem legal, né? Ou seja, a falta de representação positiva, tanto em produtos de entretenimento quanto em jornais e revistas, dos mais jovens, faz com que este se torne irrelevante para a população em geral. Por conseguinte, não há mobilização social na busca por soluções e o entrave se perpetua na sociedade brasileira. Muito legal, né, gente? Se a mídia faz uma invisibilidade, né? Se a mídia finge que não está vendo, não se coloca, a gente tem um agravamento muito grande desse problema, né? E aí não há mobilização social na busca por soluções e o entrave se perpetua na sociedade brasileira. Professora, esse finalzinho aqui eu posso usar em várias situações. Olha que legal. Por conseguinte, quer dizer, é uma conjunção conclusiva, não há mobilização social. Gente, essa expressãozinha mobilização social é maravilhosa. Não há mobilização social na busca por soluções e o entrave se perpetua na sociedade brasileira. Show, né, gente? Vamos ver a conclusão. Sendo assim, é preciso maior rigor na aplicação das leis, assim como ampla exposição do assunto na mídia. Então, qual foi a frase resumo que ele fez? Ele colocou um pedacinho da parte da aplicação das leis e um pedacinho da mídia e fez uma frase de retomada. Sendo assim, é preciso maior rigor na aplicação das leis, assim como ampla exposição do assunto na mídia. Nesse sentido, o Ministério Público, aí vem o detalhamento, instituição que tem como responsabilidade a manutenção da ordem jurídica do Estado e a fiscalização do poder público em várias esferas,
Opa! Então, eu coloco aqui o Ministério Público mostrando a responsabilidade de manter, né, a ordem e fiscalização do poder público em várias esferas. O que ele precisa fazer? Agora vem a ação. Precisa investigar os crimes de violência contra crianças e punir os agressores. Como que ele vai fazer isso? Por meio da ação conjunta com os policiais civis e federal, com o fito, qual é a finalidade? Com o fito de garantir proteção e justiça aos mais jovens. Show, né? Ademais, agora ele vai fazer uma outra proposta. Então, a conjunção ademais, ela liga as duas propostas. Ademais, é dever das empresas de comunicação, que é a mídia, informar a sociedade brasileira a respeito do assunto por meio de campanhas de conscientização nas mídias televisivas e pelas redes sociais digitais. Dessa forma, um dos últimos traços da ditadura deixará de existir no país. Aí ele voltou lá com o que ele abriu, que foi a ditadura. Muito legal, né, gente? Então, uma redação completinha para vocês pegarem o que vocês acharem de interessante, para vocês copiarem como exemplo de como fazer uma redação nota 1000, certo? Vamos continuar. Bom, 3 repertórios para o eixo pluralidade cultural. A gente está falando de cultura, né? A gente falou da indústria cultural, né? Que é a parte financeira, que só visa os lucros. E a pluralidade cultural? Nós temos um país muito diversificado. Nós temos vários tipos de cultura, né? E se a gente ignora as culturas de outros povos, a gente não cresce como ser humano. A gente não aprende, a gente não cresce, então a gente precisa dessa pluralidade cultural. A gente precisa aprender, respeitar e inovar a nossa cultura, né? Para que a gente seja um cidadão mais aberto às inovações, para que a gente seja um cidadão mais sabendo das outras culturas e aceitando e respeitando. Então, o primeiro eixo que eu estou trazendo para vocês é a Constituição Federal. Olha o que diz o artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. O Estado ele tem que garantir o exercício dos direitos culturais e também apoiar e incentivar essa difusão das manifestações culturais, né? A pessoa é umbanda, a pessoa é católica, a pessoa todos os tipos de religião, e não só isso, a forma de cultura de cada região, né? As pessoas têm que respeitar. E essa pluralidade é aceitar e juntar. Quando a gente faz isso, a gente tem uma sociedade mais aberta, a gente tem uma sociedade que aprende mais com as culturas diversas, né? A gente pode usar também a dica do filme Crash, No Limite, que é um filme sobre tensões raciais que emergem em uma série de histórias envolvendo moradores de Los Angeles. Os diferentes estereótipos que a sociedade criou para esses grupos raciais afetam seu julgamento, crenças e atitudes, o que causa problemas e tensões para todos. Então, sabe esse julgamento, as crenças, a todo tipo de cultura, isso não pode acontecer. E no filme, né, eles mostram isso, como esse tipo de diferença que se faz causa problemas e tensões para todo mundo, né? E tem mais um repertório sobre essa pluralidade cultural, que é uma frase famosa de Alan Moore, que é um escritor britânico. Olha o que ele disse. O que chamamos realidade é apenas o senso comum de nossa cultura. Senso comum de nossa cultura. Ignorar outras culturas é estar cego para outras realidades. Gente, isso é fabuloso, isso é fora de série. Ignorar outras culturas é estar cego para outras realidades. Se você ignora outras culturas, você ignora as realidades e você não cresce como ser humano,
né? A gente tem que agregar e não separar. Por isso que é uma sociedade, por isso que é um corpo social. A gente tem que parar com essa coisa do individualismo, só o meu que presta, só o meu que é bom. A gente precisa agregar valores para que a gente possa crescer como ser humano, né? Então, a frase maravilhosa aí de Alan Moore, para enriquecer aí a pluralidade cultural, certo? Exemplos de temas desse eixo. Como garantir direitos indígenas no Brasil, né? Porque os índios, eles estão à parte sempre. O funk em questão no Brasil, né? Que as pessoas não agregam esse tipo de cultura, mas é uma cultura do nosso país. A gente tem que agregar. Intolerância e discurso de ódio contra as minorias, infelizmente, né? Então, não adianta nada e não vai ter uma pluralidade na nossa cultura, certo? Bom, se fala muito também de... não, esse aqui eu vou tirar. Se fala também muito de educação financeira. Os desafios para implementar a educação financeira no Brasil. Olha, gente, é um assunto que está muito em pauta. Depois da pandemia, né, onde as pessoas perderam seus empregos, tiveram que se virar mesmo, né? Aprender um ofício para ganhar o pão de cada dia. Mas o brasileiro, ele não teve essa educação financeira na escola, infelizmente. Então, eles consomem mais do que eles precisam, eles não sabem organizar a sua renda, e aí a gente tem muitos problemas. A educação financeira, ela deveria fazer parte do currículo da nossa escola. Então, olha o que eu trouxe para vocês, se cair em alguma prova que vocês venham fazer, o tema de educação financeira, tá? É uma sugestão para o Enem 2021, tá? Então, vamos lá. Teses e argumentações sugeridas. Olha, falar de educação financeira sem falar de negligência do nosso Estado. O nosso Estado, ele é negligente. Por quê? Porque ele não faz valer, né, essa educação financeira nas escolas. A mentalidade capitalista que nós temos, a gente viu lá na indústria cultural, no início do slide, né? Essa mentalidade capitalista que nós, na nossa sociedade, nós temos. E isso prejudica muito essa educação financeira, né? A gente quer só comprar, consumir, e aí a gente não tem uma organização. Uma falha educacional também, por quê? Porque isso deveria estar incluso no conteúdo escolar, né? Ensinar as pessoas a administrar o seu capital. E hoje, você vê na mídia, se você abrir o YouTube, né, você tem vários podcasts, várias coisas mostrando como as pessoas investirem seu dinheiro, como elas se organizarem financeiramente, o que elas podem fazer para melhorar e aumentar o capital. Então, hoje, por conta da pandemia, a gente tem muitos podcasts, muitas lives, muitas coisas, muitos programas que estão ensinando isso, mas isso deveria vir da escola, né? Falta de representatividade política, a manutenção dos espaços do poder. A gente não tem uma representação política eficiente que faça a gente ter essa organização, né? Uma omissão das leis, democratização da educação. A gente, infelizmente, as leis não são cumpridas e a gente não tem uma educação financeira. Carência infraestrutural, acesso igualitário ao sistema de ensino. Na verdade, a gente não tem uma infraestrutura boa para que a gente tenha essa educação financeira. Então, esses são os problemas que vocês podem mencionar se o tema for educação financeira. Agora, os repertórios que você pode usar. Ai, gente, tem um monte de coisa legal, olha. Se cair educação financeira, o que você pode usar? Pedagogia do oprimido de Paulo Freire. A gente sempre fala de Paulo Freire, né? Que para Paulo Freire, a educação é transformadora. A gente, enquanto ser humano, enquanto cidadão, a gente se transforma a partir da educação. Palmas para ele, né? Não é à toa que eu sou apaixonada por ele, porque realmente a educação é transformadora. Só ela pode transformar o ser humano. E aí, na pedagogia do oprimido, de Paulo Freire, você pode trabalhar a educação financeira. Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, também interessante.
a frasezinha de Francis Bacon que diz assim, ó, o conhecimento é em si mesmo um poder. Olha, o conhecimento é em si mesmo um poder. Tem conhecimento, você faz tudo na sua vida, né, gente? É só ter o conhecimento. Então, ele é mesmo um poder. O homem é aquilo que a educação faz dele, já dizia Immanuel Kant. É uma frase interessante que você pode colocar em vários temas de redação. A educação é a ferramenta de transmissão da civilização. Will Durant, pensador inglês. Constituição Federal, óbvio, né? Cidadão de Papel, eu gosto muito desse repertório de Gilberto de Mensen, né, que é um jornalista brasileiro. Cidadão de Papel mostra a fragilidade da nossa sociedade, né? Como as coisas não saem do papel, as leis não saem do papel, né? Autoimperialismo, de Benjamin Moser, escritor norte-americano. E de acordo com John Runn, olha o que ele diz, filósofo americano, em sua obra Uma Teoria da Justiça, um governo ético, olha isso, gente, um governo ético é aquele que disponibiliza recursos financeiros para todos os setores, promovendo a igualdade. Mas nós não temos, infelizmente, um governo ético, né? Que deveria fazer essa distribuição igualitária, né? Nos recursos financeiros. Então, a teoria da justiça, uma teoria da justiça, de John Rawls, filósofo americano, é um bom repertório para ser usado na educação financeira, tá? Como eu faria? Ó, na introdução, eu colocaria o repertório introdutório, Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Na tese, eu diria que tem uma negligência do Estado. E os meus problemas eu mostraria a omissão legislativa, né, que é a omissão das leis, e a falha educacional. Show de bola, né? Aí a gente tem aqui algumas coisas do desenvolvimento, né? Para vocês, se vocês quiserem ver depois. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. E aí tem a frase aqui do repertório: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. A gente já falou sobre isso lá em cima. Então, eu vou passar para eu conseguir dar mais coisas do slide, tá? Aí aqui tem o restante, como eu colocaria a proposta de intervenção, o Congresso e o Ministério da Economia, o Ministério da Educação, falaria do Estado, né? Causas do problema, e aí tá para vocês depois olharem. O que eu quero trazer para vocês hoje? 6 repertórios muito fáceis para vocês usarem nas redações. Gente, eu tenho 6 pessoas maravilhosas que vocês podem usar. Anotem isso depois, porque é muito interessante. Eu já falei aqui do Betinho, né? Eu já falei em algumas aulas sobre o Betinho. O Betinho, ele foi um sociólogo brasileiro que ele lutava pelas causas sociais, né? E olha que interessante, o Betinho, não sei se vocês sabem, né? Ele foi um sociólogo que lutava nas causas sociais, mas ele era hemofílico. E ele, nos anos 80, numa das transfusões de sangue que ele precisava fazer por causa da doença, ele contraiu o vírus HIV e ele morreu logo em seguida, porque naquela época a gente tinha pouco recurso para cuidar, então ele pegou o HIV por conta de ser hemofílico. Você sabe que só os homens são hemofílicos, né? Porque a natureza é tão perfeita que a mulher menstrua, ela jamais poderia ser hemofílica, né? Porque o hemofílico ele não pode sangrar, que ele não para de sangrar. E aí, Betinho, ele morreu. Então, vamos ver o que diz sobre Betinho. Sob a perspectiva do sociólogo brasileiro Betinho, o desenvolvimento humano só vai ser efetivado quando a sociedade civil afirmar esses 5 pontos cruciais: a igualdade, a diversidade, a participação, a solidariedade e a liberdade. Maravilhoso, né, gente? Quando você falar de igualdade, você pode abordar coisas sobre a desigualdade. Quando falar de diversidade, pode falar de preconceito. Quando falar de participação, pode falar aí a falta de debates, que eu acho tão importante o debate, faz a gente crescer tanto, né? A solidariedade, né? Aborda aí falando para você abordar questões do individualismo,
né? Porque a nossa sociedade ela é muito individualista, então a gente tem que ter solidariedade e liberdade. Então, Betinho, ele colocou 5 pontos cruciais para as desigualdades, as questões sociais: igualdade, diversidade, participação, solidariedade e liberdade. Betinho é um repertório maravilhoso, tá? Ele cuidava aí das classes menos favorecidas, tá? A Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord, vocês já conhecem, né? O que ela fala? Ela fala daquela fantasia que a mídia faz, né? É aquela coisa do espetáculo, que não mostra a realidade como ela é, né? Ela faz uma fantasia. Então, ó, mostrou que no século XX desenhou o domínio das imagens como determinação da realidade, causando uma espetacularização das pequenas coisas. Então, está mostrando que a mídia faz muito isso, né? Essa espetacularização das coisas. Ela mostra mais a imagem, o domínio das imagens, né? Como determinação da realidade. Mostra uma coisa que não é. A mídia faz muito isso, né? Famílias perfeitas, pessoas lindas, aquela coisa toda, as pessoas comprando, e é a sociedade do espetáculo, é um repertório muito bom, maravilhoso. Vamos ver outro repertório. Michael Apple, eu gosto muito desse repertório. Olha o que ele diz. Ele é um pensador americano, cunhou o conceito de McDonaldização da escola. O que é isso? Ele afirma que a educação é similar a uma indústria e não desenvolve o pensamento crítico e forma apenas para o trabalho. Então, para ele, a escola ela é uma McDonaldização da escola. O que é isso? Ele mostra que as pessoas elas estão sendo educadas sem um senso crítico, estão sendo só preparadas para o mercado de trabalho e estão alienadas, né? A gente já falou isso lá em cima. O que você pode abordar quando colocar Michael Apple? Lacuna educacional. Vocês lembram dessa aula da lacuna educacional? Que são frechas, né? São espaços em brancos, fendas em branco, né? Lacunas que a sociedade, que a educação deixa com esse ensino tecnicista. Então, são lacunas mesmo na educação, são brechas que a educação deixa. A precarização do trabalho e a ignorância social. Então, olha que repertório maravilhoso, vocês estão aí nas vésperas do Enem, maravilhosos, né? Para o naturalista Lamarck, olha o que ele diz: os indivíduos são fortemente influenciados pelo meio no qual estão inseridos. A gente falou isso o tempo todo hoje, né? A influência da mídia, a influência social, a influência e a negligência familiar, vocês podem abordar usando Lamarck, que ele acredita que a gente é a influência do meio que a gente vive. Show de bola, né? Vamos lá. De acordo com John Locke, maravilhoso, os cidadãos cedem sua confiança ao Estado, que, por outro lado, deve garantir os direitos básicos a eles. Ele acredita que o Estado deveria garantir os direitos básicos da população, mas não é isso que acontece. E aí, o que a gente pode abordar em relação a isso? Falta de investimento, insuficiência das leis, né? As leis não são cumpridas, e a falta de medidas governamentais. Show de bola usar John Locke. Olha aí, falta de investimento, falta de medidas governamentais, insuficiência de leis. Show. Mais um, vamos lá. Ailton Krenak critica o conceito da humanidade, como entendemos. Olha o que ele diz. Pois o considera um conceito uniformizante, que coloca todas as identidades sobre uma só, excluindo diversos povos. Você imagina um uniforme, você imagina uma escola que tem um uniforme, todo mundo igual, não é isso? O uniforme é para isso, para padronizar. Então, ele acredita que o conceito de humanidade está uniformizante, quer dizer, ele está taxado, ele está excluindo diversidade. Maravilhoso, né, gente? O que a gente pode abordar em relação a isso? Desigualdade social, insuficiência das leis legislativas e o preconceito, certo? Vários repertórios legais aí para vocês. Vamos lá, continuar que está acabando a aula. Outros repertórios que a gente pode usar.
Quando você quiser culpar o Estado e o governo, você usa Locke. A gente acabou de falar, né? O Estado deveria garantir os direitos aos cidadãos, direitos básicos. Outro. Olha aí a lacuna educacional que você pode usar, mas com o sociólogo Edgar Morin, quando ele fala que o método pedagógico deve ser pautado na multiplicidade de saberes. Na verdade, as escolas, elas são muito tecnicistas, elas trazem muitas técnicas. E Edgar Morin, ele acredita na multiplicidade de saberes. E aí, a nossa escola, ela tem uma lacuna educacional, ela tem brechas, ela tem fendas, né, que não trazem essa multiplicidade de saberes. Show de bola esse material, né, gente? Vamos combinar? Ó, quer argumentar sobre a influência da mídia? Eu já falei dela, né? Olha Pierre Bourdieu, o que ele diz. Os mecanismos democráticos não devem ser convertidos em ferramentas opressoras. Ele acredita que a gente fica alienado, que a gente fica manipulado por ela, né? E acaba sendo convertido em ferramentas opressoras. A gente acaba ficando preso num comportamento aí que a mídia obriga as pessoas a ter, infelizmente, né? Quer argumentar sobre violência? Olha que legal esse sociólogo, gente, Renato Sérgio de Lima. Ele diz que a coletividade brasiliana presta um acentuado culto a manifestações cruéis. Ele acredita que a nossa sociedade ela é muito cruel para conseguir as coisas, muitas vezes, né? Então, a violência está atrelada à crueldade da sociedade. Como eu disse também de Hannah Arendt, né? Que Hannah fala da banalidade do mal, lembra? Que as pessoas banalizaram a maldade. É o mesmo que o Renato Sérgio Lima acredita, né? Que a nossa coletividade, a nossa sociedade, ela está com manifestações cruéis de violência, certo? Quer argumentar sobre a lógica capitalista? Para o sociólogo alemão Karl Marx, o sistema capitalista visa o lucro e assim ignora os efeitos negativos causados por essa busca excessiva pelo capital. A gente viu isso lá em cima na indústria cultural, né? E aí você pode usar esse cara aqui, Karl Marx, que ele diz que o nosso sistema capitalista e que visa só lucros, né, causa uma busca excessiva pelo capital, que a gente não precisa, né, causando aí efeitos negativos na nossa sociedade, tá? E mais um repertório, o individualismo. Quer falar de individualismo? Você pode usar o imperativo categórico. Olha que legal, gente. Conceito trabalhado pelo filósofo Kant, que ele afirma que o indivíduo deve agir com base em ações as quais gostaria de ver aplicada como uma lei universal. Caramba! O imperativo categórico de Kant, Emmanuel Kant, diz o seguinte, que as pessoas deveriam agir, né? As suas ações deveriam ser como uma aplicação de leis universais, quer dizer, o que eu quero para mim, eu quero para os outros. O que eu não quero para mim, eu não quero para as pessoas. Então, o imperativo categórico, ele diz isso, que o indivíduo deve agir com base em ações as quais gostaria de ver aplicadas como uma lei universal. Então, não faça o que você não gostaria que fizessem com você, né? Bastante interessante. E quer argumentar sobre debate, que eu acho muito importante o debate. Habermas, sociólogo alemão, em sua teoria da ação comunicativa, olha aí, teoria da ação comunicativa, ele defende o poder de transformação social vindo do diálogo, advindo do diálogo. Gente, o diálogo, ele traz uma transformação social. Quem falou isso? Habermas, na sua teoria de ação comunicativa. Imagina colocar um repertório desse na redação. Maravilhoso, né, gente? Bom, para a gente fechar a aula de hoje, eu vou mostrar aí 3 partes de literatura, 3 autores da nossa literatura nas redações, tá?
tá? É o preconceito linguístico em discussão no Brasil. E aí usou Clarice Lispector com A Hora da Estrela. É um livro maravilhoso. A primeira parte mostra um pedaço do livro, tá vendo? Falando de Macabeia, que é uma personagem, taraná, e ela sofria uma discriminação pela linguagem que ela usava. E aí depois vem falando do tema e depois vem fazendo os elementos da tese. Então, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, trata isso, a pessoa que vem de fora, com uma forma de falar diferenciada, e aí acaba tendo preconceito, né? O preconceito linguístico é muito sério dentro do nosso país. Como é que pode? As pessoas criticam a forma, principalmente do nordestino, de falar, né? Eu também trouxe para vocês o romance regionalista Vidas Secas, né, de Graciliano Ramos, que fala da seca do Nordeste. E aí, os desafios para a erradicação da fome e do desperdício de alimentos no Brasil. Então, quando a gente fala de fome, de desperdício de alimentos, a gente pode lembrar de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que esse livro ele mostra a pobreza, a miséria do caboclo, do nordestino, né? E, por último, a gente tem o poema Pronominal, de Oswald de Andrade, né? Que fala exatamente aí. Ele começa assim, me dá um cigarro, e aí o texto fala aí da cultura do tabagismo em questão no Brasil. Então, eu trouxe 3 figuras ilustres da nossa literatura como repertório para vocês. Depois vocês podem abrir o slide, ler as introduções na íntegra, pegar aí palavras, expressões, pegar os autores da literatura, que é muito rico trabalhar a literatura na redação, tá? Então, o material de hoje está muito, muito, muito bom, ok? Eu vou aqui parar de compartilhar.